Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Capítulo 27. A oportunidade da vida encarnada. Aproveitando pequena pausa nos trabalhos, conversava com o Dr. Zeus. Enquanto alguns homens criam métodos de morte, outros lutam pela vida. Tem razão. A sociedade ainda desconhece o trabalho científico dos bebês de proveta, concebidos in vitro. Fomos caminhando pelas ruas da movimentada cidade, olhando os transeuntes. Observando um e outro, indagava para mim mesmo: como pode o homem não acreditar no mundo espiritual e viver tão apegado à matéria? Será que algum dia ainda não viveu o momento da despedida na estação da morte? Não creio. Todos os seres desse planeta já compareceram a um funeral. Chegamos a um belo palacete, onde Maria Rita chorava desesperadamente. A filha Thelma estava grávida, e o jovem pai da criança se encontrava internado numa clínica de recuperação de toxicômanos. Maria Rita conversava com a filha. Por que, minha filha, você fez isso? Nós sempre lhe demos tudo. Você abusou da nossa confiança. Mamãe, estou com 15 anos e todas as colegas da minha idade já possuem vida sexual intensa. Eu só tive o Paulo José, dei azar, esqueci de tomar a pílula. E agora? O que posso fazer é levá-la até o Dr. Lauro e pedir-lhe um conselho. Vamos providenciar o aborto escondido do seu pai, pois ele não irá compreender essa gravidez. Você ainda é uma menina, irá sofrer muito. Concorda comigo? Para mim, tanto faz. Só quero que o Paulo se recupere logo. Mãe e filha conversavam, mas ainda não sabiam que Paulo José estava com os dias contados. Contraíra a AIDS através das picadas de cocaína. Cocei a cabeça penalizado. Estaria aquela menina condenada, assim como seu bebê? A doutora Kelly respondeu à minha indagação. Muitas vezes os técnicos acodem a tempo de isolar o vírus, antes de ocorrer a fecundação. Mas com esta garota, eles conseguiram fazer algo? Sim, nem a criança nem a mãe contraíram a doença, mas tememos que venham a sofrer as consequências de um mundo repleto de preconceitos. Ficamos mais uns dias prestando assistência a Thelma. Quando Paulo José piorou, avisaram a namorada que ele estava à beira da morte. Ao receber a notícia, a garota entrou em pânico e chorou. Não pelo namorado, mas pelo pavor de ter contraído a doença. Comentei com Ápila. Antes de qualquer alerta sobre a AIDS, deveriam as autoridades lançar uma campanha implorando àqueles que já estivessem desconfiados de ser portadores da síndrome e de evitarem a contaminação. Por que a AIDS aumenta? Porque o portador da doença nada faz para evitar a contaminação de terceiros. Muitos parecem até sentir prazer em contaminar multidões. Eu também acho. Todos aqueles que pertencem a algum grupo de comportamento de risco deveriam evitar um contato mais íntimo. Vemos maridos, noivos, namorados passando a doença sem piedade para esposas e filhos. Que karma para quem faz isso, hein? Karma? Mas que karma? Quem não respeita o próximo sofrerá o ranger de dentes. Todos nós ali estávamos orando para que Maria Rita tivesse um bom esclarecimento para não prejudicar a filha, que chorava em desespero. Pensei, esses jovens são gozados, aprontam e depois correm para o colo dos pais quadrados. Poucos possuem força moral para enfrentar as consequências de seus atos. Thelma e Maria Rita tinham procurado o Dr. Lauro, e este, quando soube que o pai da criança agonizava no hospital, achou mais prudente o aborto. Thelma fez o teste, e graças a Deus, o resultado foi negativo. Mesmo assim, Maria Rita não confiou no exame e levou a menina para abortar. Como se esse ato pudesse apagar da lembrança Paulo José e a doença que o consumia. Hoje Thelma aborta,
Amanhã arranjará outra gravidez. Está com 15 anos. Até os 30, quanto abortos fará? Desta vez a doença não penetrava no seu organismo, mas com a vida livre e desequilibrada que levava, não sei não. Por que não evitamos esse aborto, Kelly? Porque nada iria fazer Maria Rita e Thelma receberem uma criança que não fosse saudável. O homem, Sérgio, brinca com o sexo. Dele abusa sem o menor respeito. E nesse desequilíbrio, vai semeando a dor. Conhecera mais uma reencarnação violentada. Ali simplesmente descartado. O diminuto corpo, como que fosse mero pedaço de carne, não uma vida. E os enfermeiros divinos prestando assistência a mais um rejeitado. Mãe e filha voltavam para casa, como se nada houvesse acontecido. Todavia, na alma de Thelma estava gravado o crime cruel que cometera. Paulo José desencarnou e Thelma foi estudar na Europa. O espírito que seria seu filho voltou para a pátria-mãe, onde recebia tratamento especial. Matam sem piedade, e a AIDS é mais uma desculpa. Fui alcançando a rua, querendo respirar. Mas dentro de mim sentia vontade de gritar aos jovens, pedindo pelo amor de Deus, que não façam loucura, mantenham a dignidade e sejam felizes. Mas que nada. As garotas andam quase nuas e cedo já são frequentadoras dos motéis da vida. Umas por dinheiro, para vencer na vida. Outras para aproveitá-la. Todas morrendo a cada minuto, pois quem perde a inocência morre pouco a pouco. Porque as autoridades não elucidam as jovens sobre os perigos que poderão correr. Os filmes, as novelas, não ensinam o desrespeito à família, a violência, o consumo de drogas e de álcool? As meninas são as mais fáceis presas desse modismo. A verdadeira mulher irmã, mulher mãe, mulher filha, está desaparecendo. Hoje a maioria está sendo fêmea, somente fêmea. Está amargo, Luiz? Estou sim, muito amargo. Como posso ficar alegre quando presencio pessoas que amo entrando nessa de sexo livre? Vejo desrespeito à família, ouço sussurros de dor e tristeza. Bem, agora vamos voltar ao mundo espiritual. Acabou o nosso trabalho aqui? Sim, só falta visitarmos as casas-lares e os hospitais espirituais para ver como estão os rejeitados. Gostaria de visitar essa menina, filha de Paulo José. Será que ela nasceria com um vírus? Não, ele foi isolado pelos construtores espirituais. Amanhã iremos até lá. Hoje cada um está livre para visitar suas colônias e casas. Nada falei. Queria ficar quieto, longe de todo mundo. Sentia um vazio dentro de mim. Era a dor de ver muitos homens e mulheres jogando fora a grande oportunidade da vida encarnada e desconhecendo Deus que é bondade. Assim fui para minha casa. Que emoção senti ao chegar ao meu chalé todo florido. A tia Ana e o vovô me receberam com afetuosos abraços. Olhei tudo com admiração e agradecimento. Enquanto esperava o tempo passar para me refazer, peguei meu violão e cantei essa canção. Não corra, meu jovem, não corra não. Cuidado com a contramão. Hoje vejo você correndo, e tudo querendo sem meditar. Cuidado, meu jovem, a vida vai lhe machucar. Não corra não. Lá fora pode ser bonito, mas o que está escrito está em nosso coração. Não corra, lute para viver com Deus, junto a cada um dos seus. Não corra não. Cuidado, não ande em contramão. Depois do merecido descanso, voltei ao grupo de ajuda aos rejeitados, com imensa preocupação ao presenciar tantos assassinatos. Esforçava-me para melhor compreender a alma humana, principalmente quando presa da matéria. Antes de sairmos à luta, fomos até a Praça da Luz e lá oramos e entoamos hinos em louvor a Deus. O meu espírito viu-se reconfortado. Entreguei-me de tal maneira à prece, desejando que ela me tirasse todas as preocupações, que me encontrava estático. Sérgio, vamos nos juntar ao grupo. Despertou-me Leles. Nada disse, só a seguir.
O grupo preparava-se para descer mais uma vez ao plano físico. Confesso que gostaria de ir mais uma vez à colônia dos rejeitados. Queria ver a luta dos enfermeiros divinos com essas criaturas que os encarnados matam sem piedade. Ápila, captando meus pensamentos, me falou: Sérgio, hoje iremos até o plano físico, tentar conscientizar as autoridades a tomarem providências urgentes contra as clínicas abortivas. Será, irmão, que vai surtir efeito? A falta de esclarecimento espiritual faz do homem um ser sem coração. Se desde o berço ele fosse elucidado sobre a vida e a morte, não veríamos tanto desrespeito à vida. Mas muitas religiões só sabem atacar o espiritismo, como se a doutrina fosse uma fábrica de fanáticos religiosos. Ela tem o caráter religioso, devido aos movimentos da caridade, e o aspecto filosófico para a reforma íntima do homem. É também científica, pois ensina ao homem a fisiologia dos seus corpos, para se conhecer e se respeitar. Infelizmente, isso não se aprende na escola, e em poucos lares é chama viva. Se todos os encarnados recebessem orientação segura do mundo espiritual, não cometeriam tantos crimes. O homem finge ignorar que um dia terá que repousar em um túmulo. Não são os espíritos que criam cemitérios ou as enfermidades. Todos estão sujeitos à doença e à morte. Por que culpam os espíritas, chamando-os de feiticeiros? Simplesmente porque a doutrina apresenta verdades que preferem desconhecer. É mais fácil abraçar o vício do que a fé, que o coloca em igualdade com os seus semelhantes. Se o jovem desde cedo aprendesse a respeitar as leis de Deus, também respeitaria as leis da sociedade. Muitas famílias só ensinam os filhos a amar a Mamon e a lutar pelo seu próprio espaço. Nem que para isso tenham de plantar dores, lágrimas e tristezas. A filosofia de vida que os espíritos nos ensinam torna-se de difícil aceitação quando possuímos um espírito egoísta, avaro, orgulhoso e fraco. É mais fácil atacar a verdade do que vivê-la. Quer um exemplo simples, Luiz Sérgio? O homem, quando dirige um veículo, em geral julga-se dono da situação. Ultrapassa, dá fechadas, grita, diz palavrões, faz gestos obscenos. Enfim, esquece que Deus ofereceu o conforto para tornar menos dura a vida na Terra, onde cada ser está de passagem, cumprindo apenas uma tarefa encarnatória. Você conhece alguém que tenha ultrapassado 200 anos no corpo físico? Portanto, por que fugir da verdade? Ignorar que um dia teremos de deixar o corpo de carne para trás e fazer a viagem de regresso à espiritualidade. Por que zangarmos com quem está tentando acertar, através da doutrina espírita, e não buscarmos os devidos esclarecimentos? Não precisamos nos tornar espíritas, ou melhor, conhecedores da doutrina consoladora. O que precisamos é nos melhorar e tornar a Terra um planeta de paz. Se não nos interessa o que nos vai acontecer depois da morte, que possamos viver como encarnados com toda a dignidade. Se não queremos respeitar as leis de Deus, ao menos respeitemos as leis da sociedade que adoramos. Porque se existem sequestros, assassinatos, furtos, é porque o homem é egoísta. Se todos lutassem pela fraternidade entre os seres, da terra seria banida a dor. A cada dia, o homem mais se apega ao materialismo e julga-se um rei, pisando, matando e traindo seu próximo e a si mesmo. Os hospitais estão lotados de seres com as mais variadas doenças, que existe para que o homem se conscientize da fragilidade do seu corpo físico e deixe um pouco de pensar na matéria, buscando a vida espiritual, única vida eterna que possuímos. O espírito existe. É só buscarmos em nós mesmos e indagarmos de onde viemos e para onde iremos. Como pode a natureza ser tão bela? Desde o nascimento até a morte, tudo tem uma razão de existir, e todos nós temos de obedecer ao plano de Deus. Ignorar a morte e a importância da vida é ser demais covarde, pois ela palpita em nós desde o útero materno. Se Jesus pedir ao homem: busque a verdade, e ela lhe salvará, por que fugimos das coisas boas e buscamos cada vez mais a dor e o remorso?
Um dia, Ápila, perguntei a Jacó o que ele achava das guerras. Ele me respondeu: por que matar, se a doença mata? Ele tem razão. Todos nós teremos de devolver à terra o corpo de carne, e queira Deus que nesse dia já estejamos libertos dele. Sabemos que muitos materialistas, ao desencarnarem, apegam-se ao seu corpo físico, relutando em enfrentar a verdade. Às vezes, amigo, sinto vontade de gritar para todos os maus, os avaros, os orgulhosos, os egoístas: parem, meditem, procurem um esclarecimento sobre a verdadeira origem do homem, e não errem tanto. Busquem os depoimentos daqueles que venceram a morte. Livrem-se, enquanto é tempo, de tudo o que os distancia de Deus. Os vales de sofrimentos são terríveis. E se no corpo físico buscarmos as volúpias do sexo, dos vícios, da vaidade, do ódio, da vingança, teremos por companheiros os piores espíritos. E eles virão nos buscar no túmulo, para com eles desfrutarmos, mesmo desencarnados, dos vícios de que éramos prisioneiros. E aí inicia-se a tortura de uma consciência. Silenciei, para em seguida acrescentar: perdoe, amigo, mas hoje estou preocupado com os encarnados, principalmente com os jovens, que vivem somente apegados à matéria. Muitos nada realizam de útil, só dizem que estão aproveitando a vida. Pobres coitados. Um dia terão de trabalhar para poderem parar de sofrer. Ápila, sorrindo, respondeu-me: tudo no universo obedece a leis precisas, que a tudo comanda, para uma única finalidade, a evolução. Mas o homem gosta de viver em desarmonia, sem reparar o que existe ao seu redor. É isso, amigo. Vamos em busca do homem. No plano físico, íamos até um lugar onde os jovens se divertiam. Não entendi. O nosso grupo era de socorro aos rejeitados. Agora, buscar os locais de consumo de drogas, achava eu que era tarefa dos raiozinhos de sol. Mas que nada. Lá os médicos olhavam aqueles meninos consumindo cigarro, maconha, álcool, ácido e ela, a branquinha, com toda tranquilidade, como se estivessem chupando pirulito. E as autoridades nada fazem? Acho que falta no Brasil um apelo popular, vindo das mães, num grito de socorro. A faixa etária era de 14 anos para cima. Meninos, garotas, jovens e senhores, todos eles consumindo tóxicos. Interpelei Aloísio. O Brasil deve também levantar o troféu do país da droga? Provavelmente, Luiz Sérgio. A droga está tomando conta do país. Se as autoridades não abrirem os olhos, logo será difícil conter o seu domínio. Bem ali no centro daquela grande cidade, o tóxico era consumido com a maior tranquilidade. Meninos pobres disputavam guimbas de maconha e também cheiravam cola de sapateiro. Primícias de uma sociedade sem esperanças. Os médicos examinaram seus corpos físicos e, pelo olhar desanimado que lançaram, compreendi que dificilmente aqueles consumidores de droga aguentariam muito tempo. De repente, uma menina começou a passar mal. Corremos para perto dela e percebi que em seu ventre abrigava um feto de aproximadamente 4 meses. Aí compreendi o porquê da nossa ida àquele local. A turma encarnada demorava a prestar assistência à jovem, que já se debatia em grande desespero, quando resolveram levá-lo ao hospital mais próximo. Enquanto o corpo físico recebia o tratamento terráqueo, o espírito de Liliane lutava contra os trevosos, que, agarrados a ele, disputavam as emanações da coca. Triste quadro. O mentor espiritual da jovem tudo fazia para livrá-la dos vampiros, mas a sua mente impregnada de vibrações baixas permitia que aqueles espíritos inferiores a dominassem de tal maneira que nos vimos quase impotentes diante deles. Como brigavam entre si. Liliane, sentindo-se asfixiada pelos vampiros, gritou: Jesus! Jesus, me salve! Nesse exato momento, pudemos ajudá-la. Nós e o seu mentor espiritual. Os médicos encarnados não sabiam que, junto a eles,
Uma equipe de Jesus esforçava-se para Liliane não desencarnar. Mas um trevoso quase arrancara a força do corpo físico. A gengiva de Liliane era o ponto preferido dos doidões desencarnados. Quando ela voltou ao corpo, este logo reagiu, graças à ajuda de Zeus, Kelly e Isis. Esta última cuidava da criança, que foi isolada da overdose de coca e de álcool. Ela deseja o filho? Perguntei. Ignora que está grávida, mas agora, depois do aperto, dificilmente fará um aborto. Não sei, não. Elas esquecem cedo. Engana-se. Liliane jamais vai esquecer a disputa dos trevosos. Lembrará sempre aquelas mãos lutando pela sua posse. Mas também o lado bom. Jesus e seus mensageiros dizendo: volte e salve a sua alma para viver em paz. Fui o primeiro a sair daquele local. Os médicos ali ficaram. Busquei o jardim do hospital, onde orei por todos os viciados. Deus, vós criastes o universo, com suas galáxias e planetas, tudo obedecendo a uma disciplina. Tudo, Senhor, existe graças a vós. E o ser humano, Senhor, porque não disciplina sua mente para as coisas boas. Fazei, Senhor, com que o viciado se conscientize do seu valor, se ame, correndo da destruição dos tóxicos. Que ele viva longe do vício, que mata sem piedade. Onde estiver um viciado, fazei com que vossa luz o cubra, ocultando-o dos traficantes. Se alguns deles chegarem ao plano espiritual antes do tempo, não permita que espíritos inferiores, menos esclarecidos, os levem para as suas organizações. Ajudai, Senhor, a todos, dando-lhes forças para dizer não, antes que seja tarde. Não os deixeis, Senhor, perdidos nos vales da sombra e da morte. Dai-lhes a razão, a luz e o amor, para que tenham força para bem discernir e não se deixarem levar pelas ilusões do momento. Amparai-os hoje e sempre, Senhor. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.